São João 7,16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Grande Senhor, queremos aproveitar bem aquilo que o Senhor tem dado como alimento para o seu povo nesse tempo final. Em meio a grandes trevas, mas se há uma luz que brilha, dissipa as trevas naquele local. E nós temos esta luz para poder dissipar as trevas. Conceda-nos tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A gente vai fazer lembrado mais a mensagem que já foi pregada. A minha doutrina não é minha. O próprio Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A mesma coisa nós podemos dizer. A minha doutrina não é minha, mas daquele que revelou. Certo? Ela não é uma doutrina minha, do Osmar. O Osmar não tem nada. Mas estamos aqui para fazer claro a doutrina que o irmão Brana pregou. E muitas vezes as pessoas afirmam que a doutrina do irmão Brana era curar enfermos, expulsar demônios, era criar esquilos. Mas a doutrina mesmo do irmão Brana era a abertura da palavra. Porque era a terceira etapa que não podia ser dita a ninguém, mas estava em pleno acontecimento nos dias do irmão Brana. E as pessoas que dizem que a era não terminou, elas devem estar puxando para um lado apenas. São aqueles que não têm revelação dos selos, certo? Porque o irmão Brana também diz que a era não terminou. Isto é, porque as pessoas não tendo revelação, têm que falar não terminou. E o irmão Brana usou essa parte também, porque ele não podia dizer claramente para o povo. Se você notar, tudo faz parte da terceira puxada, que ele diz: não diga a ninguém. Não é apenas um segredinho, não, é toda palavra, todo aquele ministério do sétimo anjo, que não podia ser dito. Então o irmão Brana diz que a era termina com o rapto. E o irmão Brana também diz que a era termina para o selo ser revelado. Então, eu vou simplesmente perguntar: vocês creem que os selos foram revelados? Amém? Então a era terminou para os selos serem revelados. É a mesma coisa, o tempo acaba para que o sétimo anjo entre em cena. Agora, o tempo vai até o milênio. Milênio faz parte do tempo, 1000 anos, isso é tempo. Ele termina na eternidade. Quando começa novo céu, nova terra, não há tempo mais. Mas tem o tempo das eras que terminam para o sétimo anjo entrar com o seu ministério. E nós todos cremos. Vocês creem que o sétimo anjo já teve o seu ministério? Amém? Então, olha para você ver, é tão simples.
A brecha, parágrafo 57 e 33 na antiga. Mas então ele promete que quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo e em seguida o livro será revelado. Vocês veem? Então a doutrina não é minha. Essa doutrina não é minha. É daquele que revelou, é do profeta. Foi o profeta quem pregou isto e o que nós fazemos é só crer. Só crer. O 55 da brecha, também ele diz, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Então, vocês creem que o livro foi revelado? Então as eras acabaram. Mas tem a parte que a era vai até do rapto. Porque é este espírito de direito dos povos. Todo mundo tem direito. Isso vai até no rapto. Mas para revelar os selos, as eras tinham que terminar. Terminou as eras para entrar a mensagem do Filho do Homem. Isto é claro. Hoje tem se cumprido essa escritura. 108, irmão Brana disse que quando tudo isto acontece para que o Filho do Homem possa entrar em cena. A era termina, o Filho do Homem entra em cena. 205, 206, a festa das trombetas. Ele mostra que a noiva saberá o mistério quando terminar a era. Então, a noiva já sabe o mistério. A era já terminou. Mas eles ainda ficam preocupados com a era que vai terminar lá na frente, no rapto. Eles deveriam perceber que tem este lado espiritual, que a era termina, para que o irmão Brana entre no seu ministério. Nós não vamos ter mais o ministério do irmão Brana, nós já tivemos. Ele já completou o ministério. Nós não podemos nem crer, o irmão Brana vai voltar para completar o ministério. Não. Ele já completou o ministério. A terceira puxada, que ele não podia dizer para ninguém, era a vindicação do ministério dele. Com a atração sobre a montanha, 133 ou 143, ele fala sobre isso. Então, a gente tem que olhar e ver esses acontecimentos, que a doutrina não é nós que colocamos. Só que nós nunca ouvimos isto. E para te falar claro, no ano 73, 27 anos depois, eu não sabia nada disso. Eu já estava na mensagem, crendo na mensagem, desde 1973. E fui saber lá perto de 2000, essas coisas. Está na mensagem? Está. Mas não era para aquele tempo. Mas a doutrina, não pensa alguém dizer, essa é a doutrina do Osmar. Você está ofendendo o Espírito Santo, porque não é minha. Toda a vida eu preguei que essa é a doutrina do profeta. É a doutrina do Espírito Santo. É o que Deus prometeu fazer e Ele não vai fazer. Ele já fez. Certo? É como Deus não vai te curar. Ele já te curou. O que falta é só eu crer e você crer. Mas que já está feito, está. Ele não vai me salvar. Aquele dia no Calvário, Ele já me salvou. Consumou a obra da salvação. Ao ponto de dizer, tudo está consumado. Quando você chega em Apocalipse 10:7, tudo está revelado, que é consumado. Tudo está consumado. Todos os mistérios que ficaram ocultos durante as 7 eras da igreja, quando veio o 7º anjo, o tempo acabou e ele entrou em cena. Você vê Apocalipse 10:6. O tempo não será mais. Isto é, em outra tradução, o tempo acabou. E aí entrou a mensagem do 7º anjo.
A era de Laodiceia acabou. Aí entrou a mensagem do Filho do Homem. Isto aí é da mensagem que não é minha, essa doutrina. É a doutrina do profeta. Eu tenho só que crer, eu estou aqui só crendo nisso daqui. Não posso fazer outra coisa do que crer. E não temos nenhuma honra, nenhuma glória nisso. Toda honra, toda glória é de Deus. Deus permitiu que eu visse e que você visse. O que adiantava eu ver se vocês não vissem? Que glória teria se um homem só visse? Mas Deus nunca quis apenas um homem. Quando Deus manda um homem, ele tem um povo com aquele homem. Ele mandou Noé, Noé creu, mas ele teve mais 7. Todo mundo morreu, mas os 7, mais Noé, foram salvos. E assim vem seguindo todos os tempos. Quando Elias achou que ele estava sozinho, já tinha terminado sua obra, aí Deus falou para ele: tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você não está só, em outras palavras. Tem hora que você pensa que você está só. E a noiva é tão pequena que a gente pensa: meu Deus, estamos só. É muito pouca gente. Mas Deus tem um povo que vai chegar a entrar como noiva revelada, que viu tudo o que o profeta viu. Porque os mistérios, guarde bem, eu estou falando de Apocalipse 10. Eu sempre considerei e não vejo outra coisa senão esposo e esposa, Cristo e a igreja. Isso é esposo e esposa. Apocalipse 10. Você não poderia ser a esposa se não tivesse aquela revelação que o esposo trouxe. O esposo é a palavra revelada. Agora, onde foi a palavra revelada? Apocalipse 10, de 1 a 7. Tudo foi revelado. Agora, tem que manifestar a esposa, que é do mesmo material. A noiva das eras é do mesmo material das eras. A noiva do último dia é do mesmo material dos selos. Ô irmão, Paulo, Pedro, João e os demais mensageiros, eles não sabiam disso. E eram noivas. Mas eram noivas dentro das 7 eras da igreja. Porque essa não cairá. Ela não é a melhor. Esse é o tempo dela. Ela não cairá. Ela é a esposa. Se nós não mostramos pela fé que nós cremos em tudo isso, não somos esposa. Eu não poderia usar muito o natural. Nós estamos vivendo num mundo tão pervertido e que os valores têm sido mudados, que a gente não pode muitas vezes aplicar esta coisa tão sublime, tão fiel a marido e mulher, e que Paulo aplicou. O casamento, marido e mulher, Cristo e a igreja. Paulo aplicou. Você pensa bem, dá uma olhada no espelho, veja o que o seu marido é, veja o que você é, veja se tudo que ele fala. Ali está um espelho, você olha nele, você te vê. Você olha em Cristo, você te vê em Cristo. A mulher se vê no marido. Não é apenas aquelas horas de amor, de bem, querida, querido. Nas horas das lutas, dos bons tratamentos, nas horas difíceis, expor
aquela mesma natureza do esposo. O povo hoje vão ao casamento e depois o casamento não pode perdurar, porque suas mentes são do tamanho do cérebro de um canário. Quase que o canário pensa mais. Nem depressão ele tem. Canta, louva. Mas nós, os homens, tão preocupados com coisas que não nos leva à glória. E se você se dedicar às coisas celestiais, isso é o que Jesus falou. Buscar em primeiro lugar casa, terreno, carro novo, bom salário. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar verdadeiramente a servir a Deus, eu te garanto que tudo vai ter de melhora na sua vida espiritual. E te garanto que você continuará sofrendo aflições na sua carne. Porque eu não posso falar o que Jesus não falou. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, que a gente tenha uma segurança da doutrina que não é minha, mas daquele que revelou, que eu fico seguro naquilo que eu estou pregando, mesmo vendo os dois lados. A era terminou e a era não terminou. Terminou para revelar os selos, não terminou porque ainda não deu rapto, mas já terminou para revelar os selos. O Filho do Homem já fez o seu ministério, porque a era terminou, porque ela tinha que terminar para o Filho do Homem entrar em cena. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Estou falando apenas algumas escrituras para vocês e dentro da mensagem. Eu creio que a mensagem do profeta é a nova Bíblia. Está tudo correto, é tudo sadio, é tudo perfeito. Se você toma a terceira puxada do irmão Brana, você vai ver que é perfeito. É na terceira puxada que ele vem e diz: você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Essa doutrina é de quem? É de quem pregou. Foi William Brana que falou. Você sabe o que significa Bran? MacArthur, irmão Oliveira, 28 e 29. Vocês não podem fugir. Se vocês quiserem o áudio, vai no áudio. Se vocês entendem o inglês, vai no áudio da carta ao irmão Oliveira e escute. Brana dizendo isso. E em todas as mensagens, irmão Brana dizia Abraão. Mas nesta que ele mandou, irmão Oliveira, você quebra, apaga ela ou quebra ela. Ele não fez nada com ela, deixou ela. Alguém vai dizer, é uma desobediência ao profeta. É porque, irmão Brando diz, você pode dizer estas coisas ao povo, eu não posso. Mas você pode. Como ele não disse, graças a Deus que ele não quebrou a fita, não devolveu o irmão Brando, que se ele tivesse devolvido o irmão Brando ia gravar outra coisa em cima daquilo. Aproveitando a fita, é o que o irmão Brano fazia. Mas ele não devolveu, ficou com a fita, e essa fita veio até aqui. Mas nós já pregávamos isso em 1995, antes de saber desta carta ao irmão Oliveira, nós já pregávamos isso. O novo nome Brana, HM faz parte do nome de Deus. Nós já pregávamos isso. Abraão restaurado, 45, 157 de Abraão restaurado, ele é Jeová, Deus na minha carne, nesta noite. De que essa doutrina, meu irmão? Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, como ele chamava? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele chamava Jesus. Agora veio William Branham no entardecer e diz que Jeová Deus
estava na carne dele naquela noite. Ele é Jeová Deus em minha carne. Essa doutrina de quem é? É a doutrina de quem revelou. Ela não é minha. Ela é do profeta. Quando você rejeita essa doutrina, você rejeita o profeta. O povo fala muito bem em Jesus, mas até os pentecostais rejeitam o batismo em nome de Jesus Cristo. Não adianta eles falar em Jesus, porque eles rejeitam o batismo, que é o primeiro passo. Como você vai ser de Jesus, se nem o primeiro passo você deu? Eles não são de Jesus. Eles não são de Brana. O povo de Brana, que diz ser de Brana, eles não são de Brana. Porque Brana diz que Brana significa perfeito, perfeição, e eles não querem crer nisso. O que é perfeito se não Deus, meu irmão? 3 desceram do céu, 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts eram anjos. E Deus? Deus chamava Bran. Essa doutrina não é minha. Essa doutrina é de Deus. Como diz assim, a minha doutrina não é minha. Ela é do Pai, disse Jesus. Essa doutrina não é minha. Ela é de Brana. Eu tenho que dizer isso para você. Vai ser julgado, não é pela minha palavra. Você vai ser julgado pela mensagem que você lê, que diz o que é e você não crê. Os pentecostais e demais serão julgados pela Bíblia Sagrada que eles leem, mas não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz, eu e meu Pai somos um. Eles vêm aí e dizem, é 2, é 3. Eles não creem no que Jesus falou. Bran vem e diz, Bran significa perfeito, perfeição. Aí vem os estudantes da mensagem de William Branham, querendo pegar uma linhagem de Brana, que não tem nada a ver com o verdadeiro Bran. Não importa quantos Jesuses tivesse antes de Jesus. O Jesus Salvador era aquele só. Não eram os outros. E não importa quantos Branas tivesse, com o nome completo, 7 letras, antes do irmão Brana, não importa. Nenhum deles revelou coisa alguma. Nenhum deles fez nada. Até chegar o próximo irmão Brana, que era o irmão Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, que foi admirado pelo profeta, mas não podia revelar, porque não era para ele, porque ele não era perfeito, perfeição, seu nome era nome de homem do mundo, porque era 6, Gran, é 6 letras, é o número 6, é o número do homem, é o número do mundo, mas Bran é 7. Irmão Bran diz, o número de Deus é 7. O que vocês esperam mais? Vocês querem que eu pregue outra coisa? Não vou pregar aquilo que... A minha doutrina não é minha. É de William Branham que pregou. Ela não é minha. Ela é do profeta. Eu apenas estou aqui repetindo. Por quê? Eu vi que é o meu dever. Porque se o irmão Branham veio, se o anjo forte desceu em capítulo 10, verso 1, e se ele pisou na terra, em capítulo 10, verso 7, ele pisou na terra, ele estava com o livrinho na mão, já de William Marion Branham. O livro que Adão perdeu, que nos foi restituído por Jesus Cristo. Mas no último dia, tinha que vir um homem que pudesse tomar esse livro outra vez, criar, fazer maravilhas, mas desvendar 7 trovões, 7 selos, novo nome, o que estava escondido dentro da Bíblia Sagrada. E foi desvendado. Deus abriu tudo isso para nós através da mensagem do 7º anjo. Amém? Essas coisas
são tremendamente boas, né? Eu não posso levar muito tempo, mas isso daqui já ajuda cada um de nós. Só da gente saber. Irmão Branham diz assim, que havia um mistério. Ele diz, mas havia o mistério disto havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam o que acompanhava o cavaleiro no cavalo branco. Havia um mistério. Eles não souberam. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Então, quando é que era para ser revelado? O primeiro selo, o mistério, quando o Cordeiro deixasse o trono do Pai. Você sabe que ele já revelou, nós temos revelado do primeiro ao sétimo selo, tudo revelado. Alguém que me ouve está dizendo, não, o sétimo não, o sétimo era ele, por isso que vocês nunca vão ver o sétimo selo revelado. Irmão Branham diz que cada mensageiro representou um selo, Brana representava o sétimo selo, por isso ele diz, ele abriu 6 selos, o sétimo ele não pode abrir, é o selo da sua vinda, é o selo do dia e a hora, que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E você não viu ele pregando nos Estados Unidos, você não viu ele nesses livros. Eu não estive nos Estados Unidos, mas ao ler esses livros, eu vi ele, entende? Eu vi o sétimo anjo, eu vi o sétimo selo, eu vi esta revelação. Como isso é tremendo. Se você nunca viu, você não vai poder crer, não vai poder falar. Porque a gente fala o que a gente viu. E hoje a gente fala o que a gente creu. Fé é isso. E a revelação está dentro da mensagem do profeta. Você não encontra em outro livro. Você tem que encontrar dentro da mensagem do irmão Branham. Eu já li para vocês, o tempo acabou. O Cordeiro saiu do trono. Quando ele sai do trono é que ele revela os selos. A era terminou. É quando a era termina que ele começa o ministério do Filho do Homem. É que começa o ministério, a noiva. A noiva do último dia, ela não está dentro das eras. Ela está fora das eras, porque Cristo não está mais dentro das eras. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro das eras, ele está fora da era de Laodiceia. Você vai lendo as mensagens das eras, você encontra sempre Jesus dentro da igreja, Ele é a semente no meio da fruta. Mas quando chega em Laodiceia, eles o colocaram para fora, e ele está na porta. Aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, e era o profeta do lado de fora, porque Cristo está no profeta, batendo a porta, e ninguém abre, só o eleito escuta e crê, e ceia, isto é, participa desta festa espiritual. Agora, ceia com ele, você vem cear comigo. É isso que nós fizemos. A doutrina, minha doutrina não é minha, essa é a doutrina do profeta. Eu creio de coração. Vocês não podem saber dos selos revelados, porque vocês não creem em William Branham. Se vocês crescem, você pensa que crê, você não crê. Se cresce, você aceitaria a mensagem do jeito que ela é. Você aceita a cura divina, primeiro ministério, primeira etapa. O discernimento, segunda etapa. Mas, e agora? A abertura da palavra foi a terceira etapa. A terceira puxada, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não posso fazer você crer.
Mas você que quer difamar-nos, dizendo que a doutrina é nossa, você vê o quão mentiroso. Eu não quero falar mais nisso aí. Você é, porque a doutrina não é minha, a minha doutrina não é minha, é de William Branham. Eu leio na mensagem, agora as pessoas não lêem, até essa última parte eu tenho que terminar. Essa última parte aqui, por favor. Preciso ler para mim terminar. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Amém. 41, a brecha desta última tradução. 41. Guarde isso, recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Era nos dias de William Branham, o sétimo anjo está na terra. Hoje você diz, aqui o sétimo anjo. Não, isso aqui é a mensagem do sétimo anjo. Ele estava falando, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ele estava falando de pessoa. Você quer ver? Assim como João não era a pessoa do dia? João Batista estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. Assim como João Batista entregou a mensagem e o Messias veio, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. É pessoa. Eles querem falar livre, esse aqui, irmão Branham, aqui o sétimo anjo, aqui. Não, aqui é a mensagem dele. Irmão Branham estava falando de pessoa, ministério em pessoa. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Não vai estar lá não, está. Essa doutrina, minha doutrina não é minha. É do irmão Branham que pregou. É só você pegar e crer. 7 é o número de Deus. Vigie bem o 7. É a vinda. Foi a vinda do Senhor. Vigie bem o 7. Foi a vinda. Pai, agradecemos porque a gente viu o anjo, o sétimo anjo, nesse tempo final. Nós vimos, Pai. Nós não vivemos nos dias dele, mas nós vimos. Assim como eu não vivi nos dias de Jesus, mas eu vi Jesus. Eu creio nele, fui batizado no nome dele. Eu não vivi nos dias de Branham, mas eu creio nele. Eu creio na sua mensagem, na revelação dos selos, no novo nome Branham. Eu estou crendo nessa verdade, por quê? Eu vi o anjo. Esse anjo veio e fez esta obra em nossas vidas, através da revelação. Ajuda esse povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se eu pudesse voar e voar, eu queria subir e subir. Eu queria voltar ao meu lar e ali residir. Eu queria abraçar meus irmãos e amá-los que foram daqui. Eu queria apertar suas mãos, eu queria sentir nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor.
Quando penso no meu oscilar, eu já sinto vontade de ir. Cristo vem, não vai demorar, e eu quero subir. Ele disse que não vai tardar, eu já vejo o céu se abrir, e eu vou encontrá-lo no ar, com aqueles que vão ressurgir. Nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Lá eu vou adorar meu Jesus, e eu quero beijar os seus pés, relembrar sua morte de cruz e dos muitos revés. E eu sei que ali eu verei, face a face, assim como Ele é, e seguro no céu estarei, para sempre verei o meu Rei. Nunca mais da tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor.